também a mente dos pais que, por conseguinte, vão afetar a cabeça das crianças. Ainda bem, eu acho que uma criança tem que ser criada desde cedo na igreja. Inclusive sobre todos os viés religiosos e ideológicos correspondentes, que inclusive não correspondem com o método científico. Sim, porque Ok, essa é a resposta que eu queria de você. Não corresponde com o método científico? Quem diz que religião é oposta à ciência? Eu não estou dizendo que é oposta, mas que muitas vezes ela vai influenciar e entrar em conflito. Quando? Criacionismo, por exemplo. Criacionismo, não necessariamente... Você sabe que existem 4... É um exemplo. Existem no mínimo 4 posições diferentes acerca da criação da humanidade dentro do cristianismo? Sabia disso? Dentro do meio teológico... Provavelmente, inclusive, deve ter mais. O coordenador do projeto Genoma, que é o maior projeto já feito na história, que foi o projeto que mapeou o gene humano. Ele é um evolucionista, ele é um cristão, que inclusive chegou, acho que concorreu ao prêmio Nobel, e é um cristão convicto. E mesmo assim acredita na evolução. Ou seja, você está colocando coisas que, na sua opinião, necessariamente são incompatíveis e não são. Então, assim, não faz sentido isso. Você tem alternativas ali, você tem diversas correntes de pensamento dentro do cristianismo. Agora, o que está se discutindo aqui quem deve ter autoridade primária sobre a educação dos filhos? É o pai ou é a escola? Eu acho que a escola deve ficar em segundo plano. Eu acho que a escola deve trazer ali os conteúdos programáticos, deve ensinar a ler, escrever, deve trazer matemática, alguns conteúdos básicos e gerais. Agora, quem vai transmitir valores para os filhos, isso deve ser por capacidade dos pais. Se você tira isso dos pais, você está dando um poder ilegítimo para o Estado. Tu não acha que existem casos em que os conflitos de valores das famílias e das escolas, a escola, ela pode ser, em alguma medida, uma saída, uma alternativa contra a autoridade dos pais que talvez esteja errada? Por exemplo, lidar com homossexualidade, por exemplo. Porque se a gente estiver falando de um cristianismo mais tradicional, se entende que é enquanto pecado, certo? Ou que tu não deveria andar com determinadas pessoas. Ok. A questão é que a escola, ela estaria ensinando os valores de bons tratamentos entre pessoas diferentes, com estilos de vida diferentes. Tu seria contra a escola ensinar bons valores como tolerância, respeito à diversidade, a outros estilos de vida? Se a família não estivesse ensinando isso? O que a escola tem que construir é um ambiente onde todo mundo se respeite. Então a criança desde cedo ela tem que aprender que ela não pode praticar violência, que ela não pode praticar discriminação com qualquer outro tipo de pessoa. Isso sim. Daí pra você dizer para uma criança que ela pode ser o que ela quiser, que não necessariamente porque ela nasceu homem, ela é homem, aí você já tá dando um salto tremendo. São as reclamações que eu recebo de pais. Pô, meu filho foi pra escola, era pra aprender matemática e português e voltou pra casa falando que ele quer ser mulher porque o professor falou que ele pode ser mulher se ele quiser. É isso que acontece. Esse é o problema dos conservadores. O problema não é, tem que ter respeito. Lógico que tem que ter respeito. Quem é o louco que vai defender que não tem que ter respeito? Esse cara tem que ser internado. Eu defendo que todo mundo seja respeitado. Olha, existem inúmeros pais homofóbicos que acham que não tem que ter respeito ao ponto de espancar os filhos até a morte, caso eles não correspondam às expectativas de gênero ou de orientação sexual. Aí você tá trabalhando com uma situação, com uma abstração, com uma suposição. Abstração, espancamento de filho é uma abstração. A gente tá falando com fatos. Então me cita, qual caso é esse aí? Meu Deus! Que caso é esse? Eu não tenho nenhum específico agora em mente. Então você não tá trabalhando com fatos. Você tá criando uma historinha, você tá criando uma historinha, homofobia doméstica pra tentar convencer o público. Você tá criando uma historinha pra tentar convencer o público. É isso. Pode ter pais que não sabem lidar com a sexualidade do filho? Podem ter. Assim como tem pais que lidam pro outro extremo. Tem pais que muitas vezes vão criar o filho sem os padrões de sexo adequados e por conta disso os filhos vão ter problema lá na frente. Se a escola tem estudos que mostram isso. Se a escola fosse realmente bem preparada e não ideologicamente aplicada, nós poderíamos resolver esse tipo de embate, como por exemplo em relação à educação sexual, tanto quanto o respeito, e que pode em algum momento entrar em conflito com os valores dos próprios pais. É esse meu ponto. Em algum momento esses conflitos vão existir, e o meu ponto é que os pais devem estar em desvantagem em relação a uma autoridade científica aplicada numa escola. Bom, então, vamos deixar claro aqui pros pais o que está sendo defendido aqui. Ela tá defendendo para vocês, pais, que a escola tem mais autoridade sobre seus filhos do que vocês. Não foi isso que eu falei. E eu tô defendendo não foi isso que eu falei. É isso, não foi isso que eu falei. Eu falei que cientificamente os pais estão em desvantagem. E o que é cientificamente acurado deve ser aplicado nas escolas, mesmo se estiver em conflito com os valores dos pais. Porque Ou seja, se um psicólogo chegar à conclusão de que, na verdade, sexo é uma construção social e etc, e ele quiser ensinar isso pro seu filho, você não vai poder dizer não. É isso. Psicólogo. Foi isso que eu falei. Um psicólogo aleatório, ideologicamente corrompido. O que mais a esquerda faz é fabricar estudos de panfletários pra tentar justificar as coisas como se fossem científicas sem ser. Teoria de gênero nada mais é do que isso. Teoria de gênero é apenas uma abstração teórica sem fundamentação nenhuma na realidade.
e que muitas vezes coloca em prejuízo, inclusive, mulheres que você diz defender.